Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Professora Gabriela Oshiro falando com vocês. Hoje farei resolução da prova da SPSEC 2020, na disciplina de Geografia, obviamente. Então, eu tenho aqui no meu slide o modelo F de prova, certo? Então, a prova de Geografia no modelo F, na questão 21, traz o seguinte: a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Estende-se por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e por diversos países sul-americanos. Sobre esse bioma, é correto afirmar que, tá? Agora vamos fazer a análise da questão. Lembrando que nós comentamos sobre a Amazônia, tá? E aqui vocês vão perceber que tem indiretamente a teoria do professor Aziz Absaber, né? Aziz Nassib Absaber, que fala sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, tá? Então teria que saber aquele mapa de domínios, teria que saber um pouquinho mais sobre a teoria dele, correto? Vou demonstrar o porquê. A assertiva número 1 diz o seguinte: no Brasil, a floresta ocupa áreas de 9 estados da federação, tá? Deixa eu até pegar a caneta pra gente ir riscando. Acre, vamos lá, Acre, ok, Amazonas, Amapá, Maranhão, certo? Até que tudo bem. Mato Grosso do Sul, nós temos floresta amazônica no Mato Grosso do Sul? Não. Então aqui essa questão já cai, essa assertiva já cai por terra, tá? Ela é incorreta, tá? Então aqui você já eliminaria a assertiva número 1. E pela lógica, né, se você eliminou aqui a número 1, você eliminaria a letra A, que contém a assertiva 1, e a letra B, correto? Então voltamos aqui na segunda. A variação topográfica, no caso aqui, variação de questão de relevo, tá? É responsável pela existência de 3 estratos de vegetação de mata: de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, correto? Isso seria correto em relação à região norte? Sim, seria, tá bom? Lembrando que igapó sempre está alagado, a mata de várzea alaga na cheia e a de terra firme, na verdade, nunca vai alagar, ok? Então, seria correto aí. Questão básica, né, de geografia do Brasil, no caso aí da Amazônia. 3. A exuberância da vida vegetal da Amazônia reflete a alta fertilidade dos solos. Pergunto para vocês, nós temos uma alta fertilidade de solos na Amazônia? É uma baixa fertilidade dos solos, tá bom? Então, seria incorreta, ok? 4. Trata-se de uma floresta latifoliada, perene e higrófila. Quando fala de higrófila, a gente está falando aqui, por exemplo, da Vitória Régia, tá? Que abriga também enclaves de campos, cerrado e até mesmo de caatinga, tá? Gente, nessa assertiva 4, né? A gente já sabia aqui que a 1 e a 3 estão incorretas, né? Então, aqui a gente tem 3, eu vou cortar, né? Correto? Então, sobraria D. Tá? Então, por aqui você já acertaria, indo até a 3 você já acertaria a questão. Mas vamos destrinchar essa quarta assertiva. Olha só, é uma assertiva difícil de você interpretar, porque você teria que saber detalhadamente a teoria do Aziz Absaber, porque na teoria dele ele vai comentar a questão de existir na Amazônia essa vegetação de caatinga, tá bom? Então, é algo bem específico mesmo. Ok? Eu acho que isso vai ter lá no livro do professor Eustáquio Sene, tá? Inclusive é um livro que vocês estudam aí para prova, tá? Um livro, material didático muito bom, ok? Então, essa daqui, ao meu ver, seria um pouquinho mais difícil de interpretar, mas a gente sabe que é uma floresta latifoliada, floresta amazônica, por causa aí da densidade das folhas, é perene, é higrófila, vai abrigar campos, cerrados e até mesmo caatinga, tá? Essa questão da caatinga que pega um pouquinho no final, ok? Mas se fosse aqui até a terceira, já acertaria, já gabaritava, tá? Questão 22. Em um novo capítulo do acirramento de tensões entre Estados Unidos e Irã, anunciou nessa quarta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. O Washington alega que o equipamento estava no espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU, tá? No caso aí estamos falando de um atentado, certo? A tensão entre Estados Unidos e Irã, a gente sabe que existe há muito tempo, né? Então, ele vem trazendo à baila esse assunto,
Ele diz o seguinte: o incidente relatado acima ocorreu no Estreito de Hormuz, vide desenho, no caso essa figura aqui que vocês já devem conhecer, no Golfo Pérsico, certo? Estreito de Hormuz no Golfo Pérsico. Sobre as características gerais dos países banhados por esse estratégico golfo, é correto afirmar que, tá? Agora vamos atentamente analisar essa questão, tá? Uma questão sem muitas contradições, tá? Na verdade, é uma questão de conhecimentos gerais aí, tá? Ok, vamos lá então. Número 1, a primeira assertiva, melhor dizendo. Somadas, as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo. Gente, as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico, tá? No caso aqui ele está se referindo a Irã, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait, tá? Que todos são banhados pelo Golfo Pérsico, tá? E todos possuem aí uma concentração intensa de hidrocarbonetos. Por exemplo, nós temos aí a concentração de petróleo nessa região, inclusive é uma região que desperta muito interesse geopolítico por conta da presença do petróleo, tá? Então é mais do que certa essa assertiva, correto? 2. A implantação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos, que devolveu a estabilidade ao Iraque. Gente, o maior legado dos Estados Unidos foi esse? Na verdade, não. A gente sabe que sempre os Estados Unidos teve interesse no quê? Teve interesse na questão do petróleo, né? E se a gente for parar para pensar, tem estabilidade nessa região? Na verdade, não, porque nós temos a atuação do Estado Islâmico, né? Um grupo terrorista que vai atuar no Iraque, tá? Então, essa é incorreta. A gente não tem regime democrático, a gente não tem essa questão aí da estabilidade ao Iraque, tá bom? Tranquilo? Então, essa daqui, ao meu ver, era fácil, tá? Errada essa daqui. 3. Com uma população de aproximadamente 24 milhões, os curdos estão majoritariamente nos territórios ocupados pelo Iraque e pelo Irã, onde contam com elevado grau de autonomia política, tá? Gente, lembrando que os curdos são uma nação, tá bom? E não um estado. Os curdos são um povo que buscam aí um território, tá? Então, essa questão de colocar autonomia política, né, já levava você a entender que não, eles não têm autonomia política porque eles são uma nação, tá? Eles não constituíram o território, aliás, não se fixaram em território definitivo ainda, tá? E ali onde ele fala de Irã e Iraque, na verdade, os curdos, eles estão majoritariamente na Turquia, tá? Então, aí, 2 errinhos nessa assertiva, ok? 4. O Irã não é um país árabe. Tá certo, gente, essa afirmação? Tá, porque, na verdade, o Irã é um país persa, tá? Então, até aqui, correto. E a sua população é de maioria xiita. Sabemos disso também, característica marcante do Irã. Maioria xiita, tá bom? Em 79, a Revolução Islâmica transformou em um dos principais opositores dos Estados Unidos e de Israel. Gente, tá certo isso? Tá bom? O Irã é um grande opositor dos Estados Unidos e, consequentemente, de Israel, tá? E vice-versa, ok? Novamente, se você chegasse até a questão 3, você saberia que as corretas seriam 1 e 4, tá? 4, falando do Irã, e a 1, falando aí das reservas de hidrocarbonetos. Beleza, vamos lá. Agora sim, essa questão, né? Questão 23 da SpaceX. Em fevereiro de 2019, o mundo foi surpreendido com um ataque de aviões indianos em solo paquistanês. A animosidade entre esses dois países asiáticos é expressa territorialmente, vide desenho abaixo, tá? Assim é fundamentado o temor de uma escalada da crise, ou seja, temem uma guerra. Sobre a conflituosa relação indo-paquistanesa, é correto afirmar que... vamos lá, número 1. Apesar de serem considerados, segundo a ONU, países em desenvolvimento, ambos dispõem de artefatos de destruição em massa, tá? São países em desenvolvimento, países envolvidos aqui no conflito e que vão dispor de artefatos de destruição em massa. Porém, eu deixo a ressalva que muitos países, pelo fato de estarem em desenvolvimento, não possuem um arsenal tão forte, tá? Um arsenal bélico aí, né? Um arsenal bélico é redundante, né? Enfim, o setor bélico não é tão desenvolvido.
E também outra ressalva, né, segundo alguns estudiosos, é de que o Paquistão não entraria na categoria de país em desenvolvimento, tá? Então tem essa contradição aí na questão, ok? Mas, né, eu entendi que a banca colocou como correta por ser uma região onde envolve muitos conflitos. Então, todos os países que estão nesta região, obviamente, vão dispor aí de artefatos de destruição em massa, tá? São países que estão preparados para um possível ataque, certo? Então, é nesse sentido que eu acho que ela se torna verdadeira, tá? Segunda, Mahatma Gandhi, líder que organizou diversas campanhas anticoloniais, né, sabemos da história do Gandhi, ciente das incontornáveis divergências entre muçulmanos e hindus, tá? Lembrando que tinha essa divergência lá na Índia, tá? Antes aí da independência indiana. Ele apoiou a transformação da fronteira entre esses dois países, que passou de religiosa para política, uma fronteira que antes era religiosa para uma fronteira política, tá bom? Então, aqui a gente também tem uma divergência, né? Algumas pessoas entendem que sim, que realmente foi isso que aconteceu, que o Mahatma ele foi acusado de fazer essa estratificação, né, Paquistão-Índia, tá? Já em contrapartida, na banca de vocês, a gente tem o seguinte, a gente tem que, na verdade, quando foi encerrada a Segunda Guerra Mundial, lá em 45, uma Grã-Bretanha enfraquecida decidiu pela descolonização, né, sabemos disso, e definiu, um plano de partição da União Britânica em 2 estados, né. O plano atendia, no caso, a Liga Muçulmana, que recusava a perspectiva de uma nação de maioria hinduísta, tá, mas era alvo de crítica pela parte do Gandhi, né, que temia as consequências da transformação da fronteira religiosa na fronteira entre nações, tá. Então, a banca de vocês entendeu o seguinte, entendeu que aqui o Gandhi, na verdade, ele temia, né, essa transformação da fronteira religiosa na fronteira política, né, na fronteira entre nações, tá, porque ele prezava aí, né, pela paz social. Então, nesse caso, ele não incentivou essa questão da fronteira, tá, primeira ficou correta, segunda incorreta, tá, mas lembrando aí que o Gandhi era pacifista, então ele prezou aí pela paz nessa região, tá? Então seria incorreta 2. 3. Perdura até hoje o rígido padrão de alianças construídos durante a Guerra Fria. Queridos, nós ainda temos essa visão de Guerra Fria na atualidade? Não, tá? Na verdade, você cairia aqui já, ou seja, marcaria como incorreto até aqui. A gente não tem esse padrão relacionado à questão de Guerra Fria, tá? Na verdade, nesse período que ele fala aqui, né, que ele, antigamente, né, é o seguinte, a Índia, ela amparava-se na Rússia e na China, tá? Só que, e isso acabou com a Guerra Fria, a gente não fala mais nisso, tá? Na verdade, a Índia, ela converteu-se numa parceira estratégica dos Estados Unidos, né? Mas antigamente, ela era aliada da Rússia, né? Que era inimiga aí mortal dos Estados Unidos quando pertencia, então, à União Soviética, tá? Na verdade, até hoje eles têm uma rixa, né, em relação a isso. Mas, enfim, né? Então, se hoje a Índia, ela é uma parceira dos Estados Unidos, então eu posso dizer que nós temos um padrão de alianças, né, rígido até hoje, não tá inválida essa assertiva. Então 2 e 3 são incorretas. Então onde tem 2, a gente vai riscando, e 3 também, tá? Então sobra aqui 1 e 4, né? Mas vamos entender a 4. A rivalidade indo-paquistanesa tem como um de seus principais focos a disputa pelo controle da Caxemira, tá? Região habitada por maioria muçulmana e encravada no Himalaia, na fronteira entre os dois países, tá? Gente, a disputa indo-paquistanesa, tem como principal foco a disputa pelo controle da Caxemira? Com toda certeza, tá? Mais verdadeiro que isso, impossível. Por quê? Por que a Caxemira desperta tanto interesse, né? Porque a gente está falando de uma região que tem grandes nascentes, né, de rios importantes, tanto para o Paquistão quanto para a Índia, tá? E a gente está falando de uma região bem árida, então é interessante você ter o domínio, né, das nascentes dos rios, ok? Tranquilo? Tudo bem até aqui, queridos? Então ficaria aí D, 1 e 4, tá? Vamos lá.
Em meados da década de 30, o então capitão do Exército Brasileiro, Mário Travassos, publicou a obra Projeção Continental do Brasil, que até hoje inspira o pensamento geopolítico nacional. Com certeza, tá? A obra é muito importante, acredito eu que vocês devam conhecer, tá? Inspirou aí toda a formatação da geopolítica brasileira, tá? Na verdade, os militares, de um modo geral, deixaram um legado, né, essencial para a gente pensar a geopolítica, para a gente pensar o território brasileiro, tá? Dentre os postulados geopolíticos do autor, né, podemos destacar. Então, vamos dar uma estudada aí no pensamento do autor, tá? Gente, ele diz o seguinte: a América do Sul, como um espaço caracterizado por dois antagonismos geográficos, tá? Antagonismo aí, no caso, diferente, tá? Lados opostos. A oposição entre a vertente do Atlântico e do Pacífico, entre as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata, tá? Tá certo que ele fala? Sim, gente, o Brasil domina a bacia amazônica ao norte, né? E no caso aí, a gente tem a bacia do Prata, tá? Na parte sul, ok? São antagonismos geográficos? Sim, vertente do Atlântico e vertente do Pacífico, tá? Então, a América do Sul tem essa característica? Com certeza, tá? Tranquilo? 2. A influência polarizadora, ou seja, a influência literalmente dinâmica, né, de Buenos Aires, que limitava o poder brasileiro sobre a extensa vertente atlântica, tá? Então, nessa época aí, nós temos a influência polarizadora de Buenos Aires. Com certeza, Buenos Aires apresentava um dinamismo econômico, tá? Bem específica também essa assertiva, ok? Teria que fazer uma análise detalhada. 3. A necessidade de atração do Paraguai e da Bolívia para a esfera de influência política e comercial do Brasil, tá? Então, tinha-se essa necessidade de atração do Paraguai e da Bolívia? Tinha-se, tanto que a gente tem a construção de Itaipu e a gente tem aí o transporte de gás natural da Bolívia para o Brasil, tá bom? Lembrar também que Paraguai e Bolívia, queridos, são países mediterrâneos, tá? Tranquilo? Por isso essa necessidade de integração. 4. O projeto do Brasil como grande potência sul-americana, empreendendo a marcha para o oeste com o objetivo de erguer um polo de poder econômico e demográfico na porção central do subcontinente. Com certeza, né, a marcha para o oeste é um exemplo da ocupação do centro-oeste nacional, com o intuito aí de ter um polo econômico e um polo demográfico, ou seja, uma ocupação na porção central do continente, tá? Lembrando que sempre a gente tem esse zelo pela porção central por conta aí de estabelecer a capital do país, evitando possíveis ataques por fronteiras, tá bom? E fazendo um comentário geral sobre a obra do Mário Travassos, né, nós temos que entender o seguinte, que a obra dele, ela valorizou bastante essa questão do domínio do Brasil sobre as bacias hidrográficas do Prata e da Amazônia, tá? Ok? Bacias bem valorizadas e valorizadas dentro da obra, tá? Bem como o comércio com os demais países da América do Sul, ok? Então, ele vai traçando nessa relação geopolítica que o Brasil tem com as suas bacias, né? E também com os seus vizinhos, tá? Com os países da América do Sul. Então, ele traz uma visão inovadora, gente. Ele traz um panorama basicamente perfeito para a época, né? Um estudo perfeito acerca da geopolítica brasileira com os demais países, tá? Então, portanto, todas estão corretas. 25. O Mercosul tem sido muito criticado nos últimos anos pela perda de dinamismo, considerado um bloco estagnado, tá? Apesar dos importantes avanços obtidos desde a sua criação, né? Se a gente for pensar desde a criação, ele evoluiu, mas ele anda meio murchinho nos últimos anos, tá? Sobre esse bloco econômico regional, é correto afirmar que, né? Vamos lá então. Promoveu a chamada distensão política entre Brasil e Argentina, certo? Que historicamente disputavam a Bacia do Prata. Gente, historicamente, Brasil e Argentina disputavam a Bacia do Prata? Sim, uma super verdade, tá bom? A gente tem uma disputa significativa entre o Brasil e a Argentina, tá? Hoje em dia essa rivalidade diminuiu um pouco, né? Inclusive por conta dessa aproximação aí do Mercosul, né? Dessa aproximação de integração econômica regional, tá?
Então, sim, promoveu essa distensão geopolítica, né? Tirou um pouco dessa tensão entre Brasil e Argentina, que historicamente disputavam a Bacia do Prata, tá? Mega verdade, né? Só saber um pouquinho de história aí. 2. O incremento da cooperação diplomática entre o Brasil e a Argentina durante a década de 80 contribuiu para a formação do bloco, com certeza, tá? Essa aproximação aí possibilitou que duas economias bem fortes no contexto da América do Sul, que é o Brasil e a Argentina, né, viessem a formar esse bloco econômico, tá? Então, é bem interessante essa questão, ok? Lembrando que o crescimento do Brasil na década de 80, né, incomodou um pouco a Argentina, tá? Ok? Que passou a crescer também, nesse mesmo ritmo. 3. A adoção da tarifa externa comum, a TEC, transformou o Mercosul em uma união aduaneira perfeita, tá? Gente, Mercosul é uma união aduaneira? Só que é uma união aduaneira perfeita, né? Toma cuidado então, visto que os países membros são obrigados a aplicar a mesma alíquota de importação para todos os produtos. Falei de reserva de mercado, né, que a gente não tem uma TEC perfeita, a gente não tem uma tarifa para todos os produtos, tá? Então, não é uma TEC perfeita, a gente tem uma reserva de mercado, tá? O Mercosul ainda tem muito que caminhar para se tornar um mercado comum, para se tornar uma união de integração política e econômica, tá? Por causa aí dessas imperfeições, porque a TEC ela não unifica, né, essa questão da exportação, ok? Cada produto aí, cada produto não, alguns produtos vão ter uma taxação diferente, tá? Então essa é incorreta. 4. O Protocolo de Ouro Preto inseriu a cláusula democrática no Tratado de Assunção e ajudou a criar um ambiente de maior estabilidade política no âmbito regional. Gente, existe uma cláusula democrática no Tratado de Assunção? Existe, tá bom? Até porque a Venezuela está suspensa do Mercosul por conta desse regime considerado antidemocrático que acontece no país, instaurado aí no país. Então a Venezuela está suspensa, tá? Então realmente tem uma cláusula democrática no Tratado de Assunção, né, visando aí prezar pela democracia nos países que o compõem, porém não foi o Protocolo de Ouro Preto que estabeleceu isso, tá? Foi o Protocolo de Ushuaia, ok? Então o erro estaria bem aqui, tá? Então essa 4 ela se torna uma assertiva inválida, tá? Na verdade, esse Protocolo de Ouro Preto ele consolida o Mercosul, que é o Mercosul, tá? Mas quem vem inserir essa cláusula democrática é o Protocolo de Ushuaia. 5. O Mercosul foi, na verdade, uma resposta ao esgotamento dos modelos de desenvolvimento baseados na substituição de importações adotados pelas duas principais economias do bloco, tá? Verdade. Cansaram da substituição de importações e passaram a pensar aí na integração regional, tá? Então, como corretas seriam 1, 2 e 5, ok? Lembrando que, no caso, ficaria número 1, 2 e 5, aliás, letra B, tá bom? Lembrando, queridos, né, que nós temos que pensar que hoje o mundo caminha, né, para essa integração regional. Então, seria óbvio, né, que alguns modelos econômicos esgotam e a alternativa é se integrar regionalmente falando, tá? Então, por isso aí a relevância dessa questão, de entender essa questão, tá? E só uma ressalva ali, quando fala da TEC, a TEC, na verdade, ela tá organizada, né, em 11 níveis tarifários, tá? E as alíquotas vão variar entre 0 e 20%, ok? Os insumos, eles vão ter alíquotas mais baixas, tá? E os produtos, né, as produções com maior grau de elaboração, de complexidade, vão ter alíquotas maiores, no caso, os produtos industrializados, tá? Ok? Tranquilo? Tranquilo, queridos? Tá? Lembrando que o Tratado de Assunção ele foi criado em 91, tá? Ele foi elaborado em 91, e esse protocolo aí de Ushuaia só veio a estabelecer essa cláusula democrática lá em 98, ok? 26, vamos lá. A fronteira pode ser definida como a epiderme do Estado, né? A pele do Estado, certo? A casca grossa do Estado.
Da fronteira que acontecem, né, gente, as maiores tensões políticas, né, as maiores tensões de possíveis ataques dos países, ok? Dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor. Considerando aspectos como as características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras, analise as assertivas a seguir, tá? É uma questão que fala, então, sobre a primeira assertiva, aliás, fala sobre o CISFRON, né? Que tem como objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia, né? O CISFRON vai atuar especialmente na Amazônia? Verdadeiro, né? A divergência que tem é em relação a... O que eu posso dizer para vocês? Em relação à fronteira marítima, tá? Porque em tese o CISFRON ele é para a fronteira terrestre, tá? Inclusive lá na elaboração do projeto do CISFRON está escrito fronteira terrestre. Mas, né, por falar de... Eu acho que o exercício deu a entender que seria fronteiras no geral, tá? E ele acabou considerando correta essa, mas tem essa divergência, tá? Acho que ele quis enaltecer aqui, na verdade, a ideia de proteção das fronteiras como um todo. Por isso ele acabou incluindo a fronteira marítima, tá? Então, considerou como correta essa. 2, tá? A Constituição Federal de 88 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira, por razões de segurança nacional, tá? Gente, temos essa questão aí da proibição? Na verdade, não, tá? Não temos. Tanto que nós temos hoje no Brasil, né? Eu acho que mais de 180 mais de 180 tribos, né, instaladas aí próximas à faixa de fronteira brasileira, tá bom? Então, na verdade, essa é bem errada, ok? Tranquilo. Exemplo disso é a Raposa Serra do Sol, que faz fronteira com a Venezuela e tá aí nessa faixa, essa faixa fronteiriça, tá? Dos 150 quilômetros, ok? Então, essa é incorreta. E essa não é correta, tá? Então, o que tem a 2 a gente já elimina para ir resolvendo a questão, beleza. 3. Grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carências de recursos econômicos e humanos e dificuldade de acesso dificuldade de acesso são fatores que concorrem para a porosidade das nossas fronteiras e a ocorrência de inúmeros ilícitos. Com certeza, tá bom? Então, essa grande extensão territorial brasileira, né, nós temos muitas fronteiras secas, né, o que facilita aí a comercialização de entorpecentes, né, por exemplo, tráfico de drogas, né, no caso, tráfico de pessoas, para fins de trabalho escravo, exploração sexual, tá? Até comentei isso com vocês, que as fronteiras são espaços propícios para isso, né, por conta aí da fiscalização, né, da ausência de uma fiscalização eficiente, tá? Então, a 3 seria correta. 4. Fundamental a defesa do território, a faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 km, gente, tá errado, né? Acabei de falar ali que é 150, tá bom? E é regulada por legislação federal específica que normatiza a propriedade e uso do solo e exploração econômica. O resto estava certo, errado só é os 100 km, tá? Então, portanto, aí 26 ficou letra B, 1 e 3, tá? Já que a 4 ela é errada. Tranquilo, queridos? 27. O conflito árabe-israelense contribui inequivocamente, para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Gente, a prova de vocês puxou para a história e puxou para o Oriente Médio, né? Tá? Sobre esse importante foco de tensão é correto afirmar. Só uma ressalva dessa questão, demandou muito conhecimento específico, tá, queridos? Então, assim, fala sobre o CISFRON. Então, voltando aqui para o Oriente Médio, né? Sobre o Oriente Médio é correto afirmar. A Guerra do Yom Kippur, em 67, marcou o ápice da expansão territorial de Israel, do choque do petróleo e tal, né? Lembra? Guerra do Yom Kippur foi década de 70, né? Lembrarem isso, tá? Que foi um momento muito marcante aí, que levou o primeiro choque do petróleo, tá? Então é errado, é 73, tá? E na verdade, o que marcou o ápice da expansão territorial de Israel, que Israel saiu tomando território, né? Foi a Guerra dos 6 Dias, e a Guerra dos 6 Dias que aconteceu em 67, tá? E não foi a do Yom Kippur, não. Tranquilo? Então aí a gente tinha esses 2 errinhos,
tá? Então, a Guerra dos 6 Dias que marcou o ápice da extensão territorial de Israel, que ocorreu em 67, né? A Guerra do Yom Kippur, na verdade, foi em 73, tá? Em 67, então, a Guerra dos 6 Dias, tá? Na verdade, não foi nem uma guerra, foi mais um massacre, né? Desculpa se eu inverti alguma coisa, tá? Mas consertei, já tá tudo ok. Olha só, cidade de Jerusalém 2, né? A cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo. Beleza. O que é decisivo para gerar uma instabilidade na região. Gente, super verdadeira, né? Nós sabemos o quanto é sagrada essa cidade para várias religiões monoteístas, tá? E isso, obviamente, gera uma instabilidade, né? Porque a gente sabe das diferenças e intolerâncias religiosas, tá? Então, aqui seria V. Opa, esse V ficou feio, tá? Verdadeiro. 3. A geopolítica da água desempenha papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel, sobre os mananciais da região, tá? Gente, super verdade, Israel exerce aí um poder bem forte, tá? Sobre essa região. E eu trago como exemplo para vocês, né? O fato de que lá em 67, na Guerra dos 6 Dias, Israel não devolveu muitos territórios ainda, tá? Inclusive, ele tem um território chamado Colinas de Golã, tá? Ok? Esse território ele vai mostrar uma topografia elevada, ou seja, vai permitir uma visão panorâmica, uma visão estratégica, uma visão militar para Israel, tá? Então, eles não querem devolver essa área. E também, né, além dessas questões militares, nós temos a nascente de rios muito importantes para uma região semiárida, tá? Então, aqui, gente, é relevante a questão da água, sim, a água ela vai representar um conflito nessa região, tá? Então, aqui tem 1 tá errado, olha, tá? 2 e 3, por enquanto, corretas. 4. Pelos acordos de Oslo, em 93, a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, tá? Então, o OLP e Hamas, né, o Hamas, reconhecendo Israel. Gente, tá certa essa assertiva de falar que os dois reconhecem Israel? Na verdade, não, tá bom? O Hamas, ele não conhece o Estado de Israel, ele não reconhece como um Estado, tá? Ok, queridos? Que se comprometeu a devolver os territórios ocupados, no qual seria criado um território palestino, tá? Ok? Se Israel não reconhece, né, aliás, se o Hamas não reconhece o Estado de Israel, né, então já torna essa assertiva inválida. Tá? Então, portanto, corretas 2 e 3, letra C, tá? 28, então, olha só. O censo demográfico realizado pelo IBGE em 70 revelou pela primeira vez uma importante mudança no perfil da população brasileira. Passamos a ser um país predominantemente urbano. O Brasil passa aí, né, por um crescimento urbano muito alto a partir da Revolução Verde, do êxodo rural. Ok? Com a consequente, né, industrialização, tá? Consequente não, concomitante industrialização, tá? Que chegava em território nacional. Que chegava não, na verdade se consolidava, né? Tranquilo, queridos? Então vamos resolver essa. Então, quais são corretas? 1. A urbanização ocorreu de forma acelerada, concentrada e apoiada no êxodo rural, simultaneamente ao vigoroso processo de industrialização verificado no pós-segunda guerra. Verdadeiro, tá? Mega verdadeiro. Pós-segunda guerra, a industrialização ganhou força. 2. Podemos? 2. Problemas em comum de infraestrutura viária, abastecimento de água, saneamento básico, coleta de lixo, entre outros, resultaram na criação das regiões metropolitanas no início da década de 70, tá? Gente, está correto falar que nós temos todos esses problemas urbanos nas regiões metropolitanas? Sim, tá? Então enquadra aí nessa questão. E lembrando também que ele fala, né, que as regiões metropolitanas tiveram início da década de 70, é verdade. Se a gente for pegar a região metropolitana de São Paulo, foi aí criada em 73, mais ou menos, tá? Então, que reafirma que é uma assertiva correta. 2, né? 3. Atualmente, o Centro-Oeste é a terceira região mais urbanizada do país. Gente, parou aqui, tá errado aqui. Porque, na verdade, é a segunda região. A primeira é o Sudeste, a segunda o Centro-Oeste, a terceira o Sul, tá?
Por que, Gabriela, que o Centro-Oeste ele é tão urbanizado, né? Por mais que a gente tenha agropecuária predominando aqui no Centro-Oeste, hoje nós temos uma agropecuária altamente mecanizada, ou seja, nós estamos falando do chamado agronegócio. Tá? E esse agronegócio vai prezar pela inserção de máquinas no campo, né? Pela utilização de insumos agrícolas, por centros de pesquisa, né? Centros de referência, né? Universidades que pesquisam a questão da otimização de sementes, né? Da questão do gado, né? Avanços aí na inseminação do gado, enfim, precisa de todo esse aparelhamento urbano, gente, ou seja, vai envolver atividades urbano-industriais, tá? Então, por isso, né, a partir da década de 70 em diante, com essa questão aí do avanço do agronegócio, a gente coloca a região Centro-Oeste como a segunda mais urbanizada do país, tá? Tranquilo? Ok? Gente, lembrando que urbanizada não quer dizer número de pessoas, tá? Tranquilo, urbanizada depende de infraestrutura, tá? Ok? Vamos lá, então. Ah, professora, mas às vezes tem lugares que tem mais pessoas e tem mais infraestrutura. Ah, daí beleza, daí faz sentido, tá? Mas uma região não basta ter um monte de gente, né? Região, na verdade, tem que ter infraestrutura para considerar aí região urbanizada, tá? Tranquilo? 4. Os critérios adotados pelo IBGE para definir o grau de urbanização seguem padronização, internacional, tá? Seguem uma padronização? Sim, a gente segue aí, né? O mundo segue um padrão de cidade, né? Se é uma cidade que tem pouca influência, muita influência, é polarizada, não é polarizada, tá? Realmente a gente tem um padrão internacional. Não havendo, portanto, divergência em relação aos utilizados pelos países da OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? O Brasil faz parte da OCDE, gente, o Brasil é errado essa, tá? E o Brasil, ele utiliza aí uma classificação diferente da organização, aliás, da classificação internacional, tá bom? Ok? Tranquilo. Por exemplo, o IBGE tem a sua própria padronização, né? A gente divide as regiões brasileiras de acordo aí com as diretrizes do IBGE, que obviamente vão fugir a esse padrão internacional, tá? Então, já quebra aí a questão. Então, corretas seriam 1 e 2, né, gente? Certo? Aqui no caso é um X, tá, gente? Na 3. 1 e 2 corretas, tá? Letra A. 29. O continente americano se estende desde as tundras canadenses até o Cabo de Horn, na Terra do Fogo. Sua imensa variedade de paisagens comporta sociedades altamente diferenciadas. Sobre esse conjunto, é correto afirmar que, tá? Questão aí mais ligada à geografia física. 1. A costa ocidental apresenta extensos dobramentos modernos, como os Andes e as Montanhas Rochosas, e faz parte do anel ou círculo de fogo do Pacífico, tá? Gente, seria correta ou incorreta esta assertiva, tá? Olha só, falando aí que a costa ocidental vai apresentar extensos dobramentos modernos, tá? Remete aí à ideia de geologia, tá? Teria que saber um pouquinho de geologia para matar essa questão, ok? Então, realmente, essa é uma assertiva correta, essa é uma zona de instabilidade, essa zona que ele narra, tá? Pra gente. E como exemplo, eu trago o Chile e a falha de San Andreas, ok? Tranquilo? Então, correta, número 1. Então, aqui seria verdadeiro. Acho que essa vocês acertaram. 2. A porção oriental continental, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, marcada por estruturas geológicas antigas e de grande estabilidade, tem uma estabilidade nas Américas, né? Principalmente a América do Norte e a América do Sul. Na verdade, a América do Norte e do Sul, né? Central tem estabilidade. Sim, gente, né? Só lembrar que do Brasil que está na América do Sul e tem uma estabilidade, tá? 1 e 2, então, são corretas, tá bom? Sim, são estáveis, ok? Poderia pensar dessa forma. 3. A condição bioceânica caracteriza todos os países da América anglo-saxônica e da América central e istmica, tá? Gente, cuidado com as palavrinhas, todos, nunca, jamais, sempre, tá? Essa daqui é uma assertiva errada, ok? Por quê? Porque não são todos, tem que ver o mapa, tá bom? Países
da América Central que estão na área continental, teria que dar uma olhada nisso, tá bom? Por exemplo, aqui, né, quando ela fala América Central Istmica, né, seria aí países que estão na área continental da América Central, tá? Mas não são todos. 4. É o único continente que possui terras em todas as zonas climáticas. Só o continente americano, gente? Errado, né? Só olhar o mapa mundi que você vai ver que o continente asiático, né, ele apresenta, né, aliás, ele tem presença em 3 zonas, tá? Então é errado isso daqui. Então, corretas 1 e 2, beleza? 30. Fome, guerras, miséria, exploração predatória e vida selvagem configuram um quadro que o imaginário coletivo associa geralmente à África, né? Geralmente associam a pobreza, a miséria, a África. A gente sabe que a África tem muito mais a oferecer para nós, né? Para nós, para o mundo, tá? No entanto, esse espaço, na verdade, é um espaço muito diversificado, né, gente? Não só em aspectos culturais, mas também em aspectos físicos, tá? É um espaço riquíssimo, o continente africano, tá? No entanto, esse espaço não se resume apenas a tal quadro, né? Obviamente. Com relação ao continente africano, é correto afirmar que, né, nos últimos anos tem se registrado um expressivo incremento das trocas comerciais entre África e China. A China tem explorado muito a África, tá? Esse país asiático interessa principalmente pelas commodities minerais e pelo suprimento energético. Gente, certíssimo. A China tem até construído portos na África, tá? Portos aí para exportar a matéria-prima extraída em continente africano, tá? Matéria-prima a baixo preço, né? Uma exploração, ok? Verdadeiro. Então, aqui tem uma verdadeira, beleza. Então, onde não tem uma, a gente já elimina, tá? 2. A Nigéria tem se desenvolvido e diversificado sua economia, investindo no setor de telecomunicações, apesar de petróleo ainda ser importante na economia do país. Gente, petróleo é importante na economia da Nigéria? Com toda a certeza. A gente lembra de Nigéria, a gente já associa ao petróleo, tá? Ok? A Nigéria tem caminhado aí o rumo mundial de desenvolver telecomunicações e demais setores, tá? Tecnologias, ok? Pois nós estamos naquele termo lá do Milton Santos, meio técnico, científico e informacional. Se você lembrar, você já associaria e consideraria essa correta, tá? Porém, eu sei que tem gente que ficou, né, meio em dúvida no seguinte sentido, né? Que é uma questão que gera dúvidas. Por quê, queridos? Porque ainda tem muito que melhorar, muito que diversificar na economia da Nigéria, já que a base é o petróleo, né? Um país extremamente dependente do petróleo, então é difícil você falar que tem uma economia diversificada. É difícil você falar que o setor de telecomunicações é desenvolvido em um país que foi explorado, tá? Então tem gente que contraria a resposta nesse sentido, ok? Mas aí tome a premissa inicial que eu disse como resposta correta, tá? 3, né? Então o que tem 2 também é correto. O que não tem 2 você risca, né? Então acho que a gente chegou na resposta 1 e 2. Mas vamos terminar. 3. Melhorias na infraestrutura urbana. Isso tem acontecido na África, gente. E redução do déficit de moradias tem contribuído para significativo aumento da população urbana no continente, já que ultrapassa a rural. Gente, 2 erros, tá? A gente não tem melhoria de vida significativa, a gente não tem redução de déficit de moradias. Pelo contrário, a gente tem um aumento, tá, do déficit de moradias, ou seja, mais pessoas sem casas, tá? E a população urbana, ela não bate dessa forma a população rural, então tem 2 erros aí, tá? 4. Alguns regimes ditatoriais foram derrubados devido aos protestos desencadeados pela Primavera Árabe. Até aí, gente, belezinha, tá bom? Primavera Árabe em movimento, né? Na verdade, a geografia brasileira, ela gosta de considerar os movimentos jovens, né, como movimentos revolucionários, como uma questão positiva, né? Certo? Como uma questão assim que vai mudar o mundo, né? Jovens, então, como propulsores de mudanças. Eu sei que muitos de vocês não gostam muito dessa ideia, né? Mas enfim. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Atualmente os governos mais representativos renovam as esperanças do fortalecimento da democracia em países como a Líbia, Egito, Tunísia e Argélia. Gente, vamos pensar o seguinte, né? Será que a Primavera Árabe ela foi totalmente positiva? Será que ela conseguiu ser totalmente revolucionária? Na verdade, não, né? Muitos líderes foram derrubados, como
líder da Líbia, né, que estava há muito tempo no poder, da Tunísia também, do Egito, né, enfim, acho que do Egito foi 21 ou 23 anos, tá, da Tunísia também, enfim, maior tempão, né. Lembrando que na Líbia o negócio é mais tenso porque tem muito petróleo, né, em 2012 Gaddafi foi derrubado. Gaddafi, gente, na Líbia estava há mais de 30 anos, tá, então, por mais que a gente tenha todas essas mudanças, né, nós ainda temos governos extremamente ditatoriais, governos ainda muito rígidos. Considera que todo esse movimento não tornou perfeita a harmonia nessa região que ele narra, tá? Ok? Então isso seria incorreto, ok? Vamos aí para 31 e 32, tá? Acho que vocês entenderam que aqui ele foi contra, né, uma tendência que a gente tem de exaltação de movimento jovem, tá? Na verdade, entendeu aí como é algo que não inovou tanto. Questão 31. A Coreia do Sul faz parte do grupo dos NICs, tá? É aquela sigla inglesa aí muito chique, né, que fala dos novos países industrializados, tá? País de industrialização recente, como diz no enunciado. Podemos destacar como fundamentais para o processo de industrialização desse país os seguintes fatores, tá? Da Coreia do Sul, então. Então, em relação à Coreia do Sul, nós temos a existência de abundantes recursos minerais metálicos e fósseis, gente, né? Que garantiram o indispensável suprimento de energia e insumos necessários à indústria de base. Gente, preste atenção numa coisa, olha só. Recursos minerais, né, em tigres asiáticos, né, a Coreia é um tigre asiático, ela tá no grupo dos NICs e ela é um tigre asiático, né, um país pequeno que cresce como um tigre, cresce rápido, tá, mas por ser um país pequeno, por não ter uma extensão territorial elevada, ela não tem recursos naturais, tá, na verdade a gente vai entender que é a educação e a infraestrutura que ajuda os NICs a crescer, tá? E não recursos minerais. Na verdade, os NICs são carentes de recursos minerais, tá? Os NICs, os tigres asiáticos, todos são. Então, aqui é incorreto. Então, você já arrisca aqui o que tem alternativa 1, tá bom? Maciços investimentos na educação e na melhoria de infraestrutura de transporte e energia. E isso tem feito, gente, com que a Coreia cresça, com certeza, inclusive na época da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul não parou de crescer, tá, em termos de educação, e hoje em dia vem investindo bastante em infraestrutura de transporte e energia, o que eleva ela a esse patamar dos NICs, tá? 3. A concessão de incentivos à exportação, tais como redução de impostos e controle da política cambial. Gente, os NICs, né, os tigres asiáticos, enfim, todos têm objetivo de exportação, tá? Então, obviamente, vão reduzir a política de impostos, né? Aliás, a redução de impostos e controlar a política cambial, com toda certeza, né? Era só associar 1 mais 1, 2, exportação, né? Tá? Pensar aí nas plataformas de navios que estão sendo construídas, né? Outras modernizadas, tá? 4. Grandes estímulos, ao consumo interno, via expansão de crédito subsidiado às famílias, com o objetivo de expandir no mercado doméstico. Gente, não, a gente não visa consumo interno, tá? Tô dando exemplo da China, que é um país que está crescendo muito, né? Mas aplica aqui na ideia da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, se quer exportar, vai investir em mercado interno? Não, né, gente? É contraditório. Então, quarta tá errado. Então, a gente tem quarta, você risca. Sobra, então, pra gente 2 e 3, tá? Letra C. 32, né? Um professor de geografia, olha só que legal. Ao iniciar sua aula sobre o continente europeu, apresentou o seguinte mapa aos alunos, tá? Mapa aí da Europa, né? Um mapa fora de escala, ele já até avisa você, tá? O meu ver tinha que analisar nesse mapa, né? Não traz tanta informação assim, né? O que eles tinham que observar são os pontos aqui que ele dá, tá bom? Só isso. Ele diz o seguinte: após a observação do mapa, o professor pediu para a classe levantar diferentes informações relacionadas a 2 países europeus e suas respectivas capitais, assinaladas no mapa. Tá? Então, analise as alternativas abaixo e marque a correta. Né? 1. Apesar de localizada na zona temperada boreal, Atenas apresenta clima mediterrâneo, tá? Ao passo que Dublin está na zona de influência do clima temperado oceânico. Gente, tá correto, só que o que você poderia ter ficado com dúvida, né? Professora, se aqui ele fala de zona temperada,
Por que ele fala de clima mediterrâneo? Gente, porque zona é diferente de clima, tá? Dentro de uma zona eu posso ter uma variação de climas, tá? E na verdade em Atenas a gente vai ter o clima mediterrâneo e ela vai estar na zona temperada boreal. Só você pegar lá o mapa de zonas climáticas, é imprescindível, tá? Imprescindível, perdão, tá? Então aqui seria correta. 2. As duas capitais estão situadas em uma zona de instabilidade tectônica. Não! Aqui nessas capitais, tá bom? Não estamos falando disso. 3. Dublin localiza-se no hemisfério ocidental. Tá, até aqui tudo bem, né? Só a gente voltar lá no mapa mundi e localizar. Dublin realmente localiza-se no hemisfério ocidental. Enquanto a capital grega encontra-se no hemisfério oriental, gente, certíssimo, tá? É só você ver que a Grécia tá a 38 graus aí, né, na latitude, então ela vai estar a leste, na longitude, perdão, 38 graus de longitude, ela vai estar a leste, tá? Então, capital grega, hemisfério oriental, tá? Ao passo que Dublin vai estar mais ou menos a 6, 7 de longitude, não lembro exatamente, tá? E essa longitude representa, então, o oeste, tá? Lembrando que Dublin é a capital aí da Irlanda, tá? Então, seria correto aí a 3 e a 1. Vamos ver a 4. Tanto a Grécia quanto a Irlanda não integram o espaço de Schengen. Gente, estamos falando sobre o quê? Sobre um espaço, né, de integração econômica, né? Que vai versar aí sobre o fluxo migratório e isenção de tarifas, né? Da Grécia, né, nesse contexto, gente, da Irlanda, tanto a Grécia quanto a Irlanda vão integrar o espaço de Schengen, tá? Exceto o Reino Unido que não participava, tá? Nesse contexto aí, tá? Então torna-se uma assertiva errada, tá? Na verdade, elas integram porque querem uma maior fluidez econômica, ou fluidez de capitais, tá? Então, corretas seriam 1 e 3, letra B, tá? O restante aqui, inválido. Espero que vocês tenham ido bem, consigam atingir aí a média, tá bom?